Neste vídeo vamos ver a sintaxe das CSS, vamos ver o que são CSS internas e CSS externas. Para começar pela sintaxe, as CSS são constituídas sempre pelo seletor, é aqui que nós definimos onde é que vai ser aplicado a característica, a formatação. Portanto, aqui eu tenho o exemplo do body para simplificar, para começarmos de uma forma mais simples. Portanto, vamos imaginar que eu queria aplicar um fundo de uma cor, neste caso é o vermelho, ao fundo do site, portanto, o site todo aplicava a tag body. Depois temos as propriedades. A propriedade é aquilo que nós vamos tratar, portanto, neste caso é o background color, ou seja, a cor de fundo, podia ser o tipo de letra, podia ser as margens, podia ser muitas outras coisas que nós veremos nas próximas aulas. E depois, aqui a laranja, nós temos o valor da propriedade. Portanto, aqui a propriedade e aqui o valor que nós atribuímos. É aqui que nós podemos mudar rapidamente a cor. Por exemplo, neste caso está o vermelho, se quiséssemos branco, punhamos 00 e ficaria então o branco, ou FF ficaria o preto, por exemplo, ou qualquer uma das cores que pudéssemos ir buscar através do sistema hexadecimal. A sintaxe da CSS é esta. Nós veremos mais tarde que depois podemos ter aqui mais propriedades e mais valores para cada propriedade. Podíamos ter, por exemplo, aqui color, que representa a cor da letra, 2 pontos e depois também uma cor, ou muitas outras. Podíamos ter para o body aplicar logo várias propriedades, mas isso veremos mais à frente, não é importante agora. O importante era perceber a sintaxe das CSS. Como podes ver, é bem mais simples que o HTML e funciona igual em todos, não há aqui exceções, a não ser algum algarismo, algum dígito que se possa pôr aqui. Também só há mais 2, por isso é simples, é um ponto e um cardinal, mas isso veremos nas próximas aulas. De qualquer das formas é bem mais simples, nós temos simplesmente o seletor e então depois por baixo listado as propriedades. Eu quero chamar a atenção que termina sempre em ponto e vírgula cada propriedade e que a seguir ao seletor temos uma chaveta e quando terminarmos este seletor, quando as propriedades estiverem todas listadas, terminamos com outras chavetas. É bastante importante porque senão vamos continuar, não indicamos onde terminam as características deste seletor. Mas em relação à sintaxe de CSS para já é só. Vamos então ver o que são CSS internas através do nosso Notepad. Vou abrir aqui o Notepad, eu tenho um documento em branco, sem nada. Eu sei que já temos HTML, mas convém visualizarmos mais uma vez a estrutura básica dos documentos HTML. Então eu vou aqui começar um documento novo. Vou aqui à codificação ANSI, linguagem HTML. Vou já fechar a nossa HTML. Vou inserir a nossa tag head e vou fechá-la imediatamente. Oi, já me estava a enganar. Portanto, eu quero o cursor aqui dentro. Fecha head. Vamos inserir a nossa tag title. E neste podemos deixar dentro da mesma linha. Vamos já fechá-la. E vamos pôr, podemos chamar a este documento primeira CSS. Então, qual é a tag que nos falta aqui? Gostava que pensasses só um bocadinho qual é a tag que nos falta aqui. É a tag body. Portanto, vamos inseri-la aqui depois de fecha head e antes de fecha HTML. Portanto, aqui neste meio. Vamos então escrever body. Vou deixar umas linhas e vou aqui fechar o body, tag essencial para os documentos HTML para saber onde a área visível do nosso site. E então nós temos então aqui a nossa primeira CSS, o nosso primeiro fecheiro HTML das aulas CSS. Nós provavelmente não vamos voltar a digitar estes códigos, isso já faz parte do HTML, era só para nós revermos. Mas vamos então usar a nossa primeira CSS, desta vez interna. Eu sei que, e eu já expliquei isso noutras aulas, que as CSS internas não se devem usar, mas eu acho importante explicar qual é o procedimento para usá-las, porque há documentos na internet que são feitos assim, e se tu tiveres que abrir um documento desses, é bom que tenhas a percepção que pode haver CSS dentro do próprio documento, porque se fores sempre a pensar que são sempre externas, poderás não encontrar a característica que está. Vamos imaginar que tinhas um fundo azul
e tinhas o ficheiro HTML linkado, relacionado com o ficheiro CSS, e não encontravas nenhum fundo azul no teu ficheiro CSS. Então é porque muito provavelmente as CSS estão integradas dentro do documento HTML, dentro da tag head, e por isso não estás a conseguir vê-las. Portanto, é importante que percebas que também se pode fazer isto, embora não seja aconselhado, mas como disse, há documentos que têm isso, e se tu abris é bom que saibas esta situação. Nós no body, eu vou pôr aqui apenas um pequeno texto. Primeira CSS, só isto chega bem. Nós vamos só trabalhar com o fundo do site, é uma CSS simples de fazer, e portanto vamos mesmo só escrever aqui um pequeno texto para ver que realmente está tudo bem. Vamos já gravar o nosso ficheiro, portanto podemos clicar aqui em guardar, e eu vou pôr aqui em ambiente de trabalho, curso de HTML e CSS, e podemos para já deixar aqui também à solta dentro desta pasta. Mais tarde iremos criar uma pasta com os ficheiros só de CSS, de HTML e CSS, para não ter aqui uma grande confusão. Mas para já é apenas o primeiro teste. Vamos fazer então primeira CSS e vamos então guardar. Então, dentro da nossa tag head, vamos escrever a indicação que vem aí CSS, vem aí instruções CSS com os respectivos seletores. Então escrevemos style type igual, abre aspas, fecha aspas, text barra CSS. Repara que houve aqui mudanças de cor, portanto ficou tudo assumido. Isto é realmente um valor para este atributo e esta é realmente uma tag CSS. Vamos só aqui dar um toque para isto perceber melhor. Portanto, a tag head eu vou dar um avanço, a tag title eu vou dar 2 avanços, vou clicar assim, vou deixar a tag head ao mesmo nível desta. Portanto, dentro da tag head temos a tag title e a tag style. Falta-nos fechar então a tag style. Vamos então, podemos fechá-la já na mesma linha. Style. Ou melhor, vamos passar o style para baixo para podermos depois inserir a nossa primeira CSS. E então eu vou clicar aqui para ficar ao mesmo nível de style e vou até andar um bocadinho para a frente. Cliquei no tab. Aliás, estes avanços foram todos criados clicando na tecla Tab. A tecla Tab está por cima de Caps Lock. E então vamos simplesmente escrever body. Portanto, é a tag body que nós vamos aplicar o nosso estilo. E agora, abre chavetas e podemos fechar já as chavetas. O truque é o mesmo que nós usamos no código HTML. Eu vou aqui limpar estas linhas, não preciso de tantas. E aqui dentro eu vou colocar mais um avanço e vou escrever background color. E agora vou pôr aqui o nosso famoso cardinal FF0000. E de acordo com o que vimos há pouco ainda nesta aula, falta-nos alguma coisa aqui para terminar esta declaração, esta CSS? Falta-nos aqui o ponto e vírgula para dizer que termina aqui este atributo e o valor, o respectivo valor terminam aqui. Vamos imaginar que, ou melhor, imaginamos isso depois, não vamos agora complicar mais, esta é a nossa primeira CSS, portanto, para já vamos deixar assim, depois já cá podemos voltar para inserir mais um atributo, só para ver como funciona com 2 atributos. Portanto, agora, eu quero ainda chamar a atenção, porque neste momento poderá estar a pensar, então isto aparece tudo a preto, será que está mal? Aqui a questão é que nós temos este documento definido como linguagem de HTML, e está aqui, HTML, e na verdade isto não é HTML, é CSS, nós é que estamos a dizer, olha, aqui dentro, o que vier aqui dentro é texto CSS, portanto é linguagem CSS, e por isso este documento não está a relacionar, por isso não está aqui a mudar as cores que nós precisaríamos e que tanto nos ajudam
para distinguir o que são atributos, o que são valores e o que são as tags ou os seletores. Portanto, não te preocupes, está tudo a preto, é normalíssimo, porque isto é um documento HTML. Portanto, vamos só aqui fechar isto, só para organizar o nosso código. Podemos deixar assim, isto é bastante usado também, que é eu deixar a chaveta ao mesmo nível da chaveta que abre. Portanto, a chaveta que fecha e a que abre estão ao mesmo nível. Ele detectou, mesmo assim ele detectou. E, portanto, vamos deixar assim. Nós estamos a dizer que vamos atribuir ao body um fundo vermelho. Vamos guardar. E agora vamos à nossa pasta onde está o documento, vamos clicar 2 vezes para abri-lo e para ver no browser qual o efeito. Portanto, eu vou aqui ao meu curso de HTML e CSS. Eu aqui já posso ver, porque eu tenho esta pré-visualização aqui ativa, portanto eu já posso ver que está a resultar, mas de qualquer das formas vamos clicar 2 vezes. Portanto, eu cliquei 2 vezes no fecheiro primeira CSS e repara que temos então aqui o nosso fundo do site vermelho. Vamos então atribuir outro atributo aqui. Portanto, vamos aqui simplesmente escrever color, 2 pontos. Em CSS, color, 2 pontos, significa a cor do texto. Okay? É importante percebermos isto, porque às vezes surge esta dúvida e nós pensamos que color é a cor de fundo. Não, color é, quando declarada simplesmente color, é a cor do tipo de letra, da letra que vamos usar, neste caso, no body. Portanto, o site todo será afetado com esta declaração, com este atributo. Background color, ao contrário do HTML, nós para declararmos o fundo de um determinado elemento em HTML escrevemos BG color, ok? Esta é a declaração que se faz em HTML. Em CSS é background color, escreve-se mesmo background color, é mais simples quanto a mim, mas vamos continuar então com a segunda declaração, o segundo atributo que vamos atribuir ao nosso body. Então, podemos atribuir aqui uma cor diferente, vamos atribuir aqui um cardinal e vamos pôr então as letras a branco, 00, 00 e 00. Vamos guardar e vamos ao nosso navegador ver se temos aqui alguma alteração. Não temos, vamos ver o que é que se passou. Talvez eu me tenha enganado aqui em alguma coisa. Se olharmos bem para o nosso código, eu tenho aqui já um elemento em falta, logo assim à primeira vista, que é aqui o nosso ponto e vírgula. Eu não fechei aqui a nossa declaração, mas não foi por isso que ela não funcionou, foi eu que me enganei. A cor não é 000000, isto é o preto, portanto não se podia ver alteração, porque por defeito os browsers têm, quando não é definida a cor, será o preto, por isso nós quando fizemos refresh no nosso browser não sentimos alteração. Mas vamos então pôr aqui um verde, portanto verde será 00FF00, penso esta vez não estou mesmo a enganar. Vamos fazer refresh no nosso browser e agora sim, portanto verde. Ok, portanto vamos, por exemplo, mudar para azul. Eu vou meter aqui 00, vou apagar estes 2 zeros e vou meter aqui FF, será então o azul, de acordo com aquela aula que nós vimos sobre os códigos hexadecimais e o RGB. Repara que ficou então azul e vou então pôr o branco, que era aquilo que eu tinha prometido há pouco e enganei-me, pus o preto. Portanto, agora sim, FF, 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 gravar e vamos então ver, e sim, agora sim está então o nosso texto a branco e repara que já temos então a nossa primeira CSS criada, bem declarada e a funcionar corretamente. Mas agora repara uma coisa, agora eu quero explicar porque não se devem usar, isto não se deve fazer, as CSS internas, portanto, embutidas no próprio documento. Imagina que tens um site com 20 páginas e essas 20 páginas usam, obviamente ou provavelmente usarão o mesmo fundo. Vamos imaginar que este fundo era o vermelho e era a mesma cor do teu site, e essas 20 páginas, ou praticamente todas elas, usariam o vermelho. Então tu terias que repetir este código em todas elas. Este código terias que pôr desde aqui até aqui, terias que pôr, copiar e colar este código. Claro que não irias estar a escrever à mão, mas declaravas no primeiro e irias copiar e colar neles todos. E depois o teu cliente ou tu dizias assim: mas eu não gosto deste vermelho aqui, está muito vivo, quero um vermelho um bocadinho mais desmaiado para não ficar assim tão vivo. E aí tinhas que vir aqui mudar, aqui o vermelho que eu estou a falar é a cor de fundo. Tinhas que vir mudar então aqui a tua cor. E tinhas que fazer isso 20 vezes, porque tinhas feito
as CSS internas do teu documento. Então faria todo o sentido teres um fecheiro externo onde colocas os teus estilos CSS todos. Provavelmente só vais precisar de um, mas podes usar dois. E então esse fecheiro externo diz background color para o body. Portanto, estes atributos para o body são estes. E as páginas eu vou colocar no cabeçalho a indicação que vão buscar os estilos apenas àquele fecheiro CSS. E desta forma só tens declarado isto uma vez, para já poupa as linhas de código. Já isso é bastante bom porque poupa também o teu trabalho. E além de poupar as linhas de código, só tens declarado que o body tem a cor vermelha uma vez. E se quiseres alterar, alteras aqui e mudas de uma forma muito simples, muito rápida, e não tens de te preocupar em abrir os 20 fecheiros HTML e mudar lá então a tua cor. Então vamos fazer um pequeno teste. Vamos então criar o nosso fecheiro CSS, o nosso primeiro fecheiro CSS propriamente dito, apenas CSS. Vamos criá-lo agora. Portanto, eu para já vou guardar isto, embora depois ainda vamos aqui alterar isto, mas para já fica guardado. E então vamos a fecheiro novo. E agora podemos deixar a codificação em ANSI. E a linguagem, aqui sim fazemos uma diferença. Vamos aos Cs e escolhemos CSS. Então vamos escrever. Ou melhor, nem precisamos escrever ou podemos copiar por aqui. Nós simplesmente podemos copiar este código e colar no nosso novo documento. Mas, como nós estamos a treinar ainda, vamos então digitar aqui, porque precisamos de treinar esta questão. Portanto, body, repara que já mudou tudo, já está aqui a azul, porque este documento é um verdadeiro documento CSS. Portanto, body, qual é o próximo elemento que temos que atribuir quando inserimos o seletor? Exatamente, é a chaveta. Portanto, eu vou pôr aqui a chaveta, ela está por baixo do set. Para acedermos à chaveta, colocamos em Alt-GR e abrimos a chaveta. Repara que até a própria chaveta também mudou de cor. E agora Alt-GR, fecha a chaveta no 0. Repara que é muito mais fácil assim. E agora sim, background color, 2 pontos. Eu já me enganei aqui, falta aqui um D. E agora sim ele detectou que é um atributo CSS. Eu vou dar uma indexaçãozinha, vou avançá-lo para a frente e vou então aqui definir outra cor, ou a mesma cor, é igual, é só para nós podermos testar. Portanto, aqui vamos pôr o verde, vamos deixar o verde para notarmos diferença. Podes pôr a cor que quiseres, como é óbvio, isto é apenas uma aula, podes dar largas à tua imaginação, podes testar outras cores, podes ir buscar o sistema hexadecimal ou procurar na internet outras cores e meter. Não te prendas por aquilo que eu estou a fazer, especialmente nesta fase em que estamos apenas a fazer testes. E vamos pôr então aqui color, 2 pontos. Ainda bem, eu agora lembro-me de uma coisa que acho que é bastante importante. Durante as aulas de HTML eu mostrei que nós podíamos fazer isto. Dizer que o código, que a cor era blue ou green, ou havia algumas cores que nós podíamos nomear. Em CSS não podemos fazer isto. Em CSS nomeamos sempre pelo código hexadecimal ou, quanto muito, em alguns casos tem sistema RGB, mas eu penso que o mais certo fazer, o que é universal a todos os browsers, é o código hexadecimal. Portanto, não vamos complicar colocando aqui código RGB. Vamos sim colocar sempre então o nosso código hexadecimal. Então aqui podemos pôr a letra, neste caso temos aquela verde, vamos pôr a nossa azul, portanto 00 FF, desculpa, 0000 e FF será então o nosso azul. Vamos fechar, vamos já guardar o fecheiro e repara, temos aqui então os nossos fecheiros todos soltos. Na próxima aula já começamos então a fazer uma pastinha para organizar isto, porque vamos ter que linkar fecheiros e não faz grande sentido termos aqui os fecheiros todos à solta. Mas de qualquer das formas, o nosso primeiro fecheiro CSS, vamos guardá-lo aqui. Eu vou chamar-lhe estilo 1. Vou chamá-lo estilo 1 e vou guardar. Eu quero, antes de guardar, quero chamar a atenção que os fecheiros estão no mesmo nível, portanto estão na mesma pasta. O fecheiro HTML é este e o fecheiro CSS vai ficar no mesmo nível. Isto é apenas uma pista para o código que nós teremos que inserir depois no código HTML, no fecheiro HTML, para relacionar os dois fecheiros. Portanto, vamos fazer guardar e está guardado. Agora temos que ir ao nosso
fecheiro HTML e podemos começar por, ou melhor, nós não vamos apagar este código, eu quero que tu fiques com este trabalho feito, porque vais poder precisar disto. Então, em vez disso, nós vamos fazer um novo fecheiro HTML. Eu vou copiar aqui isto tudo. Vamos copiar, portanto, eu selecionei tudo. Eu vou repetir o processo e vou copiar e vou então fazer um novo fecheiro. Isto é apenas para tu manteres aqui a tua primeira CSS como uma interna e a segunda CSS vai ser então a externa, e é com estas que vamos passar a usar daqui para a frente. Mas de qualquer das formas vamos manter isto. Portanto, fecheiro, novo. Tenho um novo fecheiro. Vou já dizer que é ANSI linguagem HTML e vou colar. Portanto, aqui vou pôr colar, botão lá direito, colar. E obviamente não vamos precisar disto porque este era as nossas CSS internas. Portanto, vamos apagar isto tudo, ficando então apenas com o nosso título do documento e com o body a dizer primeira CSS. Vamos alterar para a segunda, podemos pôr CSS externa. E aqui exatamente igual, podemos manter, não há problema nenhum. E vamos então guardar. E vamos também chamar CSS externa. E vamos guardar. Então agora o nosso próximo passo é relacionar então este fecheiro CSS externa. Eu vou aqui fechar este para não fazer confusão. Portanto, e vou puxar este estilo 1 para aqui. Portanto, eu só cliquei e arrastei para mudar a ordem. Isto não é obrigatório, é apenas... Isto é a minha forma de trabalhar, mas fazes da forma que achares melhor. Eu gosto sempre de ter primeiro o fecheiro HTML aberto aqui e o fecheiro CSS aqui, mas claro que fazes como achares melhor. O importante é que percebas como é que estás a trabalhar e que a diferença entre cada um dos fecheiros, também abrindo cada um deles, o código é completamente diferente. De qualquer das formas, eu gosto de fazer isto, ainda não sei muito bem porquê, mas é assim que eu gosto de trabalhar e habituo-me a trabalhar assim. Portanto, eu apenas reduzi aqui estas linhas, vou fazer guardar. E então, vamos então aqui ao nosso fecheiro CSS externa e vamos então introduzir aqui um código no cabeçalho que vai relacionar este fecheiro com os nossos estilos CSS, que ainda só lá tem um seletor. Então, para relacionar, inserimos dentro da tag head a tag link. Vamos fechar, ou melhor, colocar o sinal de menor, e vamos então fechar também esta nossa tag. Para o fazer, nós precisamos apenas de colocar aqui então a nossa barra, e repara que já deu a indicação que está fechado. E agora vamos inserir o atributo href igual, abre aspas, fecha aspas, e vamos dizer qual é o fecheiro que queremos relacionar. Como eu disse há pouco, eles estão os dois na mesma pasta, portanto temos apenas que indicar o nome do fecheiro. Ele chama-se, no meu caso, estilos1.css. Obviamente, se me enganar, isto não vai resultar, mas isso veremos. Se não resultar, temos que vir aqui mudar, provavelmente aqui há alguma coisa que esteja mal escrito. É normal que isso aconteça na primeira vez que tentes, na segunda, até na 20ª, na 1000ª vez que tentes, porque às vezes basta aqui um dígito mal e as coisas não funcionam. Vamos ter também que pôr aquele atributo que pusemos há pouco no documento interno, que serve para dizer qual é o tipo de linguagem que vem aí. Portanto, chama-se type igual, abre aspas, fecha aspas, e podes então colocar text CSS. Isto é exatamente igual. Portanto, aqui a diferença é que temos aqui então a nossa referência ao fecheiro externo. Eu quero referir apenas que, se tiveres dúvidas aqui em relação a isto, podes ver a nossa aula em que nós falamos sobre os caminhos dos fecheiros. É importante que revejas isso se tiveres aqui alguma dúvida, porque neste caso foi bastante simples, porque o fecheiro estava na mesma pasta, mas se não estiver na mesma pasta, terás que adicionar aqui qualquer coisa. Será um ponto barra se for para sair desta pasta, ou simplesmente o nome da pasta barra e então o nome do fecheiro para entrar dentro da outra pasta. Mas aconselho então a ver aquele vídeo, é um vídeo bastante importante, é um vídeo que poderás ter que ver muitas vezes, é normalíssimo, para poderes então perceber o que inserir aqui.
Falta-nos então só mais um atributo que se chama rel igual, abre aspas, fecha aspas, e aqui dentro escrevemos, dentro das aspas, eu abri umas aspas a mais, style sheet. Ou seja, isto aqui quer dizer que é uma folha de CSS, isto quer dizer a sheet folha, style ou folha de estilos, quer dizer que é uma folha de estilos, ou uma folha de CSS, é exatamente isso. E portanto nós temos então a nossa linha de código que é precisa para relacionar este fecheiro HTML com este fecheiro CSS. Portanto, neste momento, se eu não me enganei aqui em código nenhum, se não me enganei aqui em nenhum dígito, eu tenho que esta CSS externa tem os estilos que vierem daqui. Neste caso, como eu tenho o body, à partida, quando eu for visualizar este fecheiro, eu terei então estas características aplicadas, mais uma vez fundo verde e o texto a azul. Vamos experimentar para ver se realmente houve aqui algum engano ou se isto está a funcionar como deve ser. Para isso, vamos então mais uma vez à nossa pasta do curso e vamos clicar em CSS externa. Repara que temos aqui tudo normal, à exceção deste que nos mostra aqui estilo 1.css com um ícone diferente, porque é um estilo. Ainda bem que é assim, porque assim ajuda-nos a distinguir o que é que são estilos e o que é que são folhas HTML. Portanto, vamos clicar duas vezes para ver então o efeito no browser. Portanto, houve aqui alguma coisa que não correu bem. Vamos já ver o que é que aconteceu. Isto é normal acontecer. Basta haver aqui um pequeno erro e as coisas já não funcionam como nós queríamos. Vamos então voltar ao nosso Notepad e vamos aqui, já estou a ver qual é o erro. Portanto, aqui estilo 1 e eu aqui referi estilos 1. Portanto, vou aqui apagar o S, vou gravar. Eu tinha dito que às vezes fazia estes erros de propósito, este não foi de propósito, mas ainda bem que aconteceu. Vamos então aqui fazer refresh na página e já está a funcionar. Portanto, já temos aqui o nosso verde puro com as letras a um azul puro. Por isso, já conseguimos perceber que, repara que eu na folha HTML não tenho qualquer característica CSS, as características CSS estão a vir daqui. Como é que podemos testar isso? Vamos, por exemplo, alterar aqui este FF para 00 e vamos guardar. Vamos ao nosso browser e vamos atualizar. Ficou preto, lá está, 0000 preto. Portanto, repara que nós simplesmente alteramos aqui e já está feito aqui também. Vamos aproveitar para inserir então aqui mais um atributo. Nós depois vamos ver estes atributos todos em pormenor. Nas próximas aulas vamos começar a vê-los. De qualquer das formas, vamos só aqui adicionar mais um atributo. Podemos chamá-lo, ou melhor, vamos adicionar um atributo que faz com que o texto fique alinhado ao centro. Vamos testar. Text align, aqui está, eu às vezes tenho dificuldade aqui nisto. E agora, dois pontos, e agora vamos escrever simplesmente center. Repara que em HTML nós tínhamos de escrever center entre as aspas, neste caso não é preciso, nenhum destes valores levou aspas e funcionou. Portanto, é mais simples aqui não haver enganos, só temos de ter o cuidado de fechar sempre o atributo e depois fechar então o nosso seletor, é aqui que se fecha. Vamos então guardar. E vamos voltar aqui ao nosso browser e atualizar. E repara, o texto ficou alinhado ao centro. O mesmo funcionaria se escrevêssemos rate, desde que eu não me engano a escrever. Vamos ao browser e repara que ficou alinhado então à direita, de acordo com a instrução que eu lhe dei. Eu vou deixar o center. Era apenas para mostrar. Existem muitas outras propriedades CSS, veremos depois então nas próximas aulas. Eu agora queria aproveitar esta aula ainda para criar aqui rapidamente outro fecheiro HTML onde tem a relação com este fecheiro CSS. Portanto, em vez de ser só este, vamos ter dois fecheiros que vão buscar estas características para realmente testarmos como funciona aqui a questão dos fecheiros HTML relacionados. Portanto, aqui podemos fazer simplesmente copiar este código e vamos fecheiro novo. Já tem aqui criado. Eu copiei, portanto agora vou colar. Vamos então definir que este fecheiro é um fecheiro HTML. A codificação vamos deixar em ANSI. E aqui vamos
chamar, vamos guardá-lo, quero dizer, guardar, e podemos deixar ainda nesta pasta, ainda vamos deixar aqui, portanto, CSS externa, vamos pôr aqui, alterar o nome, que obviamente não podemos deixar o mesmo nome, vamos deixar 2, podes dar o nome que quiseres, estás à vontade para nomear como quiseres, eu apenas estou a pôr 2, mas podes nomear como quiseres, portanto, eu mais uma vez vou arrastar aqui as CSS para o fim, porque já está, porque é uma maneira que eu tenho de trabalhar, portanto eu gosto de ter sempre os HTML e depois os CSS no fim, já tinha referido isto. Então eu tenho estes dois fecheiros, como eu copiei o código todo e ele está dentro da mesma pasta, isto está certo, eu vou pôr aqui 2 para vermos a diferença e vou pôr aqui também um 2 para vermos a diferença, também no título, e o resto eu posso deixar como está, porque mais uma vez aqui a referência ao fecheiro ele está na mesma pasta, portanto não tem que mudar nada. Vou guardar para atualizar e vou agora querer ver este estilo 1 no browser. Vou então ao nosso curso HTML e vou então clicar aqui. Repara que esta é a 2 e esta é a que não tem nada, é a 1, portanto externa, repara aqui, e a 2, eu ainda tinha isto aqui por atualizar. Portanto, o fecheiro CSS externa está alinhado ao centro com o fundo a preto e o mesmo acontece na CSS2, um novo fecheiro. Repara, eu quero chamar a atenção que o fecheiro não é o mesmo, mas agora vamos fazer o seguinte ainda mesmo para terminar esta aula. Vamos a fecheiro CSS e vamos mudar então aqui mais uma vez aqui para verde e vamos ver o que vai acontecer nos dois fecheiros. Portanto, eu vou aqui atualizar, passou para verde e o segundo fecheiro passou para verde também, portanto, repara como dois fecheiros, está bem que eram só 2, mas foram atualizados apenas indo ao nosso fecheiro CSS e mudando então a propriedade da cor e ficou os dois certos. Se fossem 1000 fecheiros, ficariam os 1000 a verde. Na próxima aula começaremos então a ver quais são os outros atributos que se podem aplicar em CSS e vamos desenvolvendo várias aulas nesse sentido, porque são vários atributos, não se pode fazer uma aula só com os atributos todos, seria uma aula demasiado extensa. Por isso, vemos então na próxima aula onde começaremos a ver então as propriedades disponíveis em CSS.